Buenas, pessoal! Tudo joinha? Vamos para mais uma aula aí de Windows Desktop. Agora o foco é o explorador de arquivos, o antigo Windows Explorer. Tá? No Windows 10 mudou o nome aí de Windows Explorer para explorador de arquivos. Mas as questões de concurso às vezes utilizam o nome antigo e tudo bem, não tem problema, tá? Parece um conteúdo fácil. Todo mundo utiliza o Windows Explorer, aí, o explorador de arquivos, todo dia e pensa que não precisa estudar para concurso. Aí é o grande erro, porque eles começam a entrar nos detalhes que a gente não usa, ou se usa, não lembra na hora de fazer a prova. E a prova é marcar ali a questão correta. Tá? Não adianta saber muito o Windows Explorer se o que eles cobram tu não sabe. Então, eu fiz uma varredura dos tipos de questões que cobram para o explorador de arquivos do Windows e elaborei um material aqui para a gente. Tá? Então, vamos lá. O que é o explorador de arquivos? É uma ferramenta que auxilia o usuário na exibição e na gerência do conteúdo do computador. Então, tu quer visualizar esse conteúdo, listar esse conteúdo. O que antigamente se fazia com comandos lá, dir, por exemplo, e tu saía lá criando diretório, as pastas que a gente chama hoje, ou trocando de diretório, etc., ou removendo diretório, renomeando arquivos, rename, entre outros comandos, a gente migrou para a interface gráfica e o grande responsável por facilitar a vida de quem quer gerenciar e exibir os arquivos é o explorador de arquivos, tá? Que antigamente a gente chamava de Windows Explorer. O que mais? Além disso, também mostra locais de rede de forma hierárquica, não só conteúdo do computador, mas também de locais de rede, como se fosse um computador local. Tem como fazer referência na rede, já tem questões nesse sentido que eu encontrei por aí. Onde que a gente encontra o Windows Explorer? Eu vou chamar de Windows Explorer, tá? Já estou acostumado, mas notem que o nome agora do Windows 10 em diante é Explorador de Arquivos. Lá no menu Iniciar, ou então na barra de tarefas, tem esse ícone aqui, ó, muito tranquilo de lembrar dele. Já vi questão até pedindo isso, coisa bem simples, mas acontece. Então, uma pastinha aqui com algo azul aqui, tá? Uma pontezinha azul aqui. Outra forma, eu posso usar a tecla de atalho, a tecla do Windows, aquela que tem a janelinha do Windows, junto com E. E de quê? De Explorer, explorador. Então fica mais fácil de lembrar. A janelinha E. Pratiquem em casa quem nunca fez e no dia a dia vai facilitar muito a vida de vocês. Tá? Eu uso direto isso, em vez de procurar onde está o Explorer, eu simplesmente clico ali, janelinha E. Uma coisa que eu já vi em questões aí, diversas janelas podem ser abertas. Pessoal, não pensem que tu abre o explorador de arquivos e fica só nele ali, navegando tudo. Tu pode abrir 3, 4, 5, 20. Tu pode ter até em duas telas. Tu pode ter metade da tela um Windows Explorer, na outra metade outra instância dele, tu executa quantas instâncias tu quiser, e depois tu pode arrastar um arquivo de um lado para o outro tranquilamente, não precisa executar uma instância só. Vamos lá. Aqui só lembrando que antes do Windows 10, o nome dele era esse, e é o nome que pegou. Então, tanto faz aqui se eu chamar de Windows Explorer ou Explorador de Arquivos. Aqui nós temos a carinha dele, né? Todo mundo usa no seu dia a dia. Então, supondo que eu tenha utilizado lá as teclas de atalho Windows E eu tenho aberto aqui meu Windows Explorer. Notem que eu dei uma navegada, eu estou na pasta Estratégia, que fica dentro da minha raiz, do C. Então, seria qual caminho? Aqui diz assim, ó, este computador. Tá? Eu não estou na rede, eu estou no meu computador local. Então, seria o equivalente lá no prompt de comando, a unidade C, a minha raiz, pasta Estratégia. E aqui dentro eu poderia listar esse conteúdo. Até aí tudo bem. O que a gente consegue pescar aqui que é útil para concurso? Nós estamos nesse momento na aba Início. Nós temos aqui a aba Exibir. Tá? Na aba Exibir, eu escolhi previamente detalhes,
eu quero exibir os meus arquivos com detalhes e não... Tem as opções lá de arquivo de ícones grandes, ícones pequenos, médio, etc. Mas eu escolhi detalhes. Como eu sei disso? Porque isso sem eu estar nessa aba exibir, eu sei, porque aqui eu consigo ver os detalhes. Ó, nome, data de modificação, tipo, tamanho. E eu posso escolher outros detalhes aqui. Eu posso escolher, a gente vai ver mais adiante. Mas eu sei que, previamente, eu já optei para ver em detalhes. O que mais que eu posso ver aqui? Como é que está ordenado aqui na tela esses arquivos que estão na pasta estratégia? Eu posso ver aqui, ó, essa setinha. Ó, essa setinha para cima. Isso quer dizer que eu ordenei por data de modificação em ordem crescente. Setinha para cima, ordem crescente. Setinha para baixo, ordem decrescente. É só clicar aqui que eu vou ordenar para cima ou para baixo. Se eu clicar aqui também, cada clique que eu dou, ele vai ordenar para cima ou para baixo. Como ele está em ordem crescente, a gente pode verificar o seguinte. Eu tenho aqui 19 de 7 de 2019, depois 20, 21, 21 e tal. Vai aumentando aqui conforme o horário. Ó. Então tá certo. Pode ter uma questão perguntando como está ordenado, como é que eu consigo ver isso, esse tipo de coisa. Tá? O que mais que a gente pode pescar daqui? Nós temos o caminho, como a gente já viu antes aqui. Tá? Não confundam que este computador é uma pasta. Tá? Ele só está dizendo que eu estou nesse computador, não estou na rede. O caminho começa aqui, ó. Assim como eu falei antes, aqui. Aqui em pesquisar, eu posso digitar alguma coisa e ele vai pesquisar aqui dentro da pasta. Tá? A gente vai ver isso mais para frente, fica mais fácil, mas é bem útil isso aqui. Eu posso pesquisar tanto pelo nome do arquivo, como pelo conteúdo deles. Outros botões que eu já vi cobrança em concurso, esses dois aqui. Ó. Esse aqui, tá, para a esquerda, eu quero voltar para onde eu estava antes. Digamos que eu tenha aberto aqui o Windows Explorer e que ele tenha aberto direto aqui no C. Aí eu naveguei até o Estratégia. Se eu clicar aqui para voltar, ele vai voltar onde eu estava antes, que eu estava aqui, por acaso. Mas eu poderia estar lá na outra pasta qualquer, tá? Eu poderia estar lá em Imagens. Aí entrei no Estratégia. Voltei. Se eu voltar, ele vai abrir o conteúdo de imagens. Então pensem nesse sentido. E essa aqui eu vou para frente. Então, se eu... primeiro, eu estava lá em Imagens. Aí eu abri Estratégia. Se eu voltar para onde eu estava antes, vem para cá. Aí vai habilitar essa setinha aqui para a direita. Se eu clicar nessa setinha para a direita, volto para cá. Tá? É que nem aquelas setas do Word lá de refazer ou desfazer. Tá? E aqui, ó, essa setinha para cima, já vi questão também, ela vai para a pasta Pai. Não interessa onde eu estava antes, mas eu vou para a pasta Pai. Como nesse caso aqui eu tenho, na unidade C, nós temos a raiz. Embaixo da raiz, temos estratégia. Embaixo da estratégia não tem pasta nenhuma. E nesse momento eu estou no estratégia. Se eu clicar para cima, ele vai subir um nível. Vai para a raiz. Ele vai mostrar o conteúdo disso aqui, ó, o que está no C. Tá? Ou seja, o que está aqui. Ó, mesma coisa. E uma outra questão importante que a gente pode tirar dessa imagem aqui é o seguinte: se eu posso navegar no computador local, eu também tenho como navegar na rede. Digamos que eu tenha na rede uma máquina chamada servidor. Tá? Como no Windows a gente sempre trata com contrabarra para separar, já que no Linux é a barra, o Windows gostou de usar a contrabarra. Para especificar o nome de uma máquina, a gente faz o seguinte: contrabarra, o nome da máquina, depois começa a navegar nas pastas. Então, digamos que na máquina servidor, eu queira acessar uma pasta chamada A, quero entrar na pasta A e depois quero entrar numa pasta B para acessar um arquivo oi.txt. Então, como eu vou fazer?
aqui pelo Windows Explorer. Claro, eu posso fazer isso clicando aqui bonitinho e vendo onde está, tudo, mas questão de concurso não gosto de fazer assim bonitinho, gosto de fazer da forma mais bruta, né? Da forma mais manual. Então, aqui eu teria que digitar nome da máquina, contra barra, servidor. Contra barra, olha, tem que entrar na A, depois tem que entrar na B, depois oi.txt. Aí eu teria acesso ao arquivo oi.txt, que está nessa pasta, que está dentro dessa pasta, que está na raiz da máquina servidor. Certo, pessoal? Isso é importante. Pratique em casa. Se tiver alguma máquina na rede, uma outra máquina, dê um nome para ela, compartilha e tenta acessar com uma outra máquina através do Windows Explorer. Tá? Não pensem que na prova vai estar bonito. Ah, se eu clicar 2 vezes aqui, 2 vezes lá, não. É mais fácil para o examinador, até para não ficar copiando e colando imagenzinha da tela, é mais fácil criar uma questão colocando só o texto bruto ali e dizer qual é o nome, qual o caminho completo, esse tipo de coisa. Tá? Pensem como o examinador pensa. É assim, eu já elaborei muita questão de concurso, tá? Para algumas bancas aí, e é assim, tá? A gente tem que pensar, claro que eu procurava fazer um pouco de tudo, não simplesmente qual é tal coisa, mas tem banca de todo tipo, tá? E a própria banca, às vezes, muda o examinador contratado e vão mudando a cabeça das pessoas lá dentro, tá? Então, voltando. Classificação de arquivos. Tá? A gente viu ali na tela anterior que estava classificado por data de modificação de forma crescente. Mas se eu clicar se eu clicar aqui com o botão direito, tá? Onde tem aqui nome, data, como ele estava em data crescente, como a gente viu antes. Se eu clicar com o botão direito e dizer, e aqui ele vai mostrar, olha, eu estou mostrando nome, data de modificação e tipo, mas eu posso mostrar outros parâmetros também. E aí tem uma lista muito grande aqui, ó, que eu posso escolher. Tá? Eu quero que apareça também a data de criação, que não tinha antes, ou a data de aquisição. Tem muita informação aqui e tem bancas que costumam perguntar, colocam algumas opções e qual delas não se encaixa aqui, não é possível ordenar por ela, tá? E aí eu destaquei até a cor, por exemplo. Vocês sabiam que é possível ordenar arquivos por cor? É possível. Olha só, cônjuge, parceiro, computador local, tá tudo bem. O que mais? Contagem de palavras e várias outras aqui. É só um pedacinho. Olha só aqui quantos tem para analisar. Então, eu recomendo que vocês cliquem no botão direito ali e deem uma olhada assim, umas 2, 3 vezes, só para ter uma noção o que é possível a gente ordenar os arquivos, tá? Então, quais são as propriedades. Claro que nem todo arquivo vai ter lá algumas propriedades dessa preenchida. Por exemplo, o tempo de duração. Se for um áudio, uma música, ou até mesmo um clipe, vai ter um tempo de duração. Ele tem esse valor preenchido. Mas se for uma foto, não vai ter tempo de duração preenchido, claro. Mas aqueles arquivos de áudio, ele vai ter lá tempo de duração, 5 minutos, outros 4, outros 3. Aí tu consegue ordenar por tempo tempo de duração, tá? Então, dê uma olhada aqui só para ver quais são as propriedades possíveis e as bancas gostam de cobrar algo nesse sentido. Vamos lá. Tá, então, destacando de novo, cor, eu já vi outra que era a função. Muita coisa a gente nem sabe para que serve, tá? Mas cai em concurso. E entre outras várias, tá? Aqui tem só da letra C a letra D. Imaginem tudo que tem aqui. Agora vamos falar um pouco do menu de contexto. O que é esse negócio menu de contexto? É o seguinte, se eu clicar no arquivo com um botão secundário, o que é o botão secundário? O nome já fala, o que não é o principal, uma coisa óbvia, né, pessoal? Mas assim, o secundário para mim, tá? Eu sou destro.
Então, o botão, ó, destro, o botão secundário é o direito. Se eu fosse canhoto, tá? O meu botão secundário seria o esquerdo. Então, o secundário é aquele que a gente menos usa, tá? Então, depende se é destro ou canhoto. Por isso que é interessante, algumas bancas colocam assim o botão secundário, porque se ele bota o botão direito ou esquerdo, ele tem que especificar antes se a pessoa é canhota ou não. E se ele esquece disso, é motivo para recurso e incomodação. Então, o normal é utilizar o botão principal e o botão secundário. Então, para mim, que sou destro, o botão principal é o esquerdo e o botão secundário o direito, tá? Mas foquem no secundário, aquele menos importante. Vamos lá. Se eu apertar, clicar com o botão secundário do mouse aqui, vai me abrir esse menu. E esse menu é o menu de contexto. Tá? Basicamente, aqui a gente usa bastante para acessar as propriedades do arquivo. E tem gente que usa também para copiar, ou recortar e colar, para quem não gosta de usar o Ctrl+C, Ctrl+V, etc. E tem alguns outros aqui. Abrir, poderia clicar 2 vezes direto, não precisaria abrir o menu de contexto. Tá? Enviar para algum lugar, enfim, tem essas opções, entre outras. Aqui, como tem o WinRAR instalado, ele já adicionou outras coisas aqui. Se eu tivesse outros programas instalados, alguns colocam no menu de contexto algumas opções para usar esses programas. Agora, focando, nesse caso, no menu de contexto, que eu tenho aberto esse menuzinho aqui e que eu tenho clicado em propriedades, que é uma outra parte importante para concursos, propriedades de um arquivo. Aqui eu coloquei do mesmo arquivo, que foi esse arquivo questões mais difíceis.txt. Então, estou olhando aqui a aba geral, a aba segurança e a aba detalhes. São algumas importantes aqui. Bom, eu sei que eu posso pescar daqui? Que meu arquivo questões mais difíceis.txt é do tipo texto, óbvio, e tem extensão .txt. E ele está associado com um bloco de notas. Isso quer dizer que sempre que eu clicar 2 vezes no TXT, automaticamente ele vai abrir o bloco de notas. Posso alterar isso? Posso. Tá? Posso alterar aqui. Inclusive tem um comandinho lá, o ftype, que já foi visto lá na aula de PowerShell e prompt de comando, que é mais ou menos ligado a isso, né, pessoal? Só dá uma olhadinha lá. Onde ele está? A localização está lá no raiz, e dentro do raiz tem a pasta chamada estratégia. Então está dentro dessa pasta que está na raiz. Aqui tem o tamanho dele, 13.539 bytes, é o tamanho real dele, e o tamanho disco é 16.000 e pouco. Porque a gente sabe que lá no disco tem os blocos lá, e digamos que esses blocos foram alocados para o meu arquivo. Tá? Os blocos são, digamos que o último geralmente não é todo preenchido, tá? Então essa parte que eu pintei é o tamanho real do arquivo. Mas como todos esses 4 blocos foram alocados para o meu arquivo, tem essa perda aqui também, aqui, nesse finalzinho, tá? Então por isso tem essa diferença, tamanho real e o tamanho em disco. Aqui tem o que a gente chama de Make Times. O que é o Make Time? Modificação, acesso e criação do arquivo. Alguns atributos, somente leitura, muito conhecido como R de Read Only, oculto ou H de Hidden, quando a gente usa lá aquele comandinho attrib no prompt de comando, e tem os avançados aqui que a gente consegue mexer, por exemplo, no atributo de arquivamento, aquele A, lá para que os programas de backup costumam utilizar, se basear neles. Se basear no valor deles e também atualizar conforme o tipo de backup. Aqui na segurança, o que a gente pode pegar de bom? Basicamente aqui o controle de acesso. Ó. Então esse arquivo questões mais difíceis.txt, que eu posso ver o nome aqui também, nós temos essas permissões aqui. Ó. Tem controle total? Não. Tem permissão de modificar, ler e executar, leitura e gravar. Permissões especiais aqui, não. E aqui nos detalhes, a gente pode ver como se fosse um resumo aqui, né? O nome, o tipo, onde ele está, o tamanho real dele.
data de criação e modificação. Os atributos dele, só tem o atributo A, podem ver aqui, ó. O que isso quer dizer, o atributo A? Para quem já estudou a parte de backup, o atributo A é o seguinte, quando eu crio um arquivo, ele já cria o atributo A. Ou se eu altero um arquivo, ele cria o atributo A, bota o atributo A ligado. Agora, se eu faço um backup, dependendo do tipo de backup, mas geralmente eu faço um backup, o programa de backup vai lá e desativa o A. Se eu alterar o arquivo, ele volta para o A de novo. Tá? É esse controle que tem assim, ó, preciso fazer backup ou não. Então, o A quer dizer, estou pronto para fazer backup. Eu sou novo, ou porque eu alterei o arquivo, ou fui criado. Então, eu sou um arquivo novo. Vamos lá. E aqui nós temos o nome do proprietário e o nome do computador. Tem esse nome feio aqui que veio por padrão e eu não mudei, tá? Desktop e esse númerozinho aqui. Poderia botar um nome melhor. Outro fator importante para concurso, pesquisar. Então, quando eu clico aqui em pesquisar, automaticamente a aba pesquisar é aberta. Tá? E aqui também já fica marcado automaticamente todas as subpastas. Ou seja, eu estou na pasta estratégia, como a gente estava trabalhando até agora, lá no C. Cliquei aqui. E se tivesse alguma subpasta aqui dentro, ele pesquisaria além da própria pasta, também nas subpastas. Mas como não tem que pesquisar. E aí é importante aqui a gente entender o caractere coringa chamado asterisco. O que é caractere coringa? O que é coringa, pessoal, num jogo de baralho? Coringa é aquele que vale por qualquer outra carta. E aqui também. Então, o coringa asterisco é qualquer coisa. Então, se eu quero escrever Evandro, tá? E digamos que eu quero assim, Evandro Dalla Vecchia. Também quero o Evandro Pereira, e também o Evandro da Silva. Notem que o Evandro é sempre o mesmo. Então, eu posso dizer Evandro asterisco. Asterisco quer dizer qualquer coisa a partir dali. Tá? Se é o Evandro da Silva, Evandro Dalla Vecchia, Evandro Pereira, vai selecionar todos Evandros. Agora, se for Evandra, alguma coisa, não vai dar certo. O filtro Evandro asterisco vai pegar os 3 primeiros que eu falei, Evandra não, porque tem uma letra ali que não está igual. Então, vamos lá para a tela. Aqui eu pesquisei o quê? Cas. Ó, Cas. Sem o T. Asterisco. Então, eu vou procurar todos os... Ele vai me trazer todos os arquivos, nomes de arquivos. Todos os nomes de arquivos que comecem com Cas. Tá, tem amarelo aqui, ó. Selecionou só 3. O que nós tínhamos antes aqui? Vamos ver se a gente consegue ver. Ó, tinha questões aqui, tinha testes, sistemas operacionais, outros nomes que não começavam com Cas. Agora, se eu quero somente os arquivos que comecem com Cas, eu coloco Cas asterisco. Selecionou só esses 3 aqui. Tá? Claro que isso aqui não é só o nome de arquivo, tá, pessoal? Pode ser o conteúdo dele também. Aqui nós temos o quê? Sys. Ó, eu quero pesquisar sys asterisco. Notem que foram encontrados os arquivos sistemas operacionais Linux e sistemas operacionais Windows. 2 arquivos que comecem com sys. Só que dentro desses arquivos outros aqui, ó, foram encontradas palavras que começavam com sys e tinham qualquer coisa depois. Por isso que eu digo, não é só o nome do arquivo, mas sim o conteúdo deles também. Isso é importante saber. Aqui eu estou focado na extensão, eu quero somente os arquivos pptx, que são os arquivos do PowerPoint. Então, uma forma fácil de colocar isso é asterisco.pptx. Só me retornou os arquivos pptx. Perfeito aqui. Agora, o outro caractere coringa é a interrogação.
Se o asterisco substituía tudo que vem depois, por exemplo, cis asterisco quer dizer cis qualquer coisa, a interrogação só substitui só o caractere onde ele se encontra. Tá? E a gente vai ver um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. Eu coloquei... aqui eu tenho vários arquivos, sistemas operacionais, teste 05, teste 09, tal, questões, tal. E aí eu quero utilizar essa busca. Eu quero teste 0, qualquer coisa, ponto txt. Então, se tiver teste 0, teste 01, teste 02, teste 03, tá aqui tudo igual, tá? Teste 04, 05, teste 0A, teste 0F, qualquer coisa, ponto .txt, vai aceitar. Vai trazer como resultado dessa busca. Nesse caso, só me trouxe dois arquivos. O teste 09, então aqui o meu Coringa foi substituído por 9, e teste 05. Vamos ver por quê. Porque dos testes que eu tenho aqui na tela mais à esquerda, eu teria somente esses candidatos. Teste alguma coisa. Aqui é teste.txt, então já não tem, já corta direto. Agora, teste 0 me interessa. Teste 0 me interessa. Agora, teste 1 já está fora do que eu busco. Corta. Teste 2 também, eu quero teste 0. Então, eu tenho teste 0, alguma coisa, .txt. Por isso que só me trouxe esses dois aqui. Tá? Isso aqui é uma questão fácil também de cair em prova e fácil de acertar, pessoal. Um outro tema que eu tenho visto algumas questões é painel de visualização dentro do Windows Explorer. O que nós temos aqui? Nós temos lá na aba Exibir, é só marcar aqui, é só selecionar painel de visualização. E o que é isso? Ele vai abrir esse painel aqui de visualização. O que ele visualiza? DocX, TXT, PowerPoint, PDF, tá? Esse tipo de arquivo que eu consigo abrir, uma imagem. Então, aqui olhando o painel de visualização, eu selecionei aqui um DocX, ele já mostrou uma prévia dele aqui, ó. Aqui é um pedaço do arquivo do Word. Selecionei um TXT, também, ó, tem um pedaço dele aqui, ó. Facilita na hora de visualizar o conteúdo. Aqui eu selecionei um PDF, também tem um PDF aqui, um pedacinho dele. Aqui uma imagem, também tem um arquivo JPEG aqui, ó, mostrado. Que tipo de arquivo ele não vai mostrar? Um executável, é claro. Ele não tem como executar aqui, né? Isso aqui é só uma visualização, pessoal. Por exemplo, um zip, ele não mostra os arquivos compactados aqui dentro, não. Tá? Então, esses aqui, não. Pode ser uma questão mais nesse sentido. O que pode e o que não pode ser visualizado. Uma outra questão interessante são as extensões de arquivos, que é uma invenção do Windows, tá? Ele que gosta de ter extensão para associar a algum programa. Só que o seguinte, eu posso vir aqui, ó, extensões de nomes de arquivos. Notem que antes ele estava selecionado aqui, ó. E aí o que eu fiz? Desmarquei. Então agora não tem mais extensão de arquivo aqui, ó. Eu vejo que ele é do tipo Word, porque está escrito aqui, ó, o tipo dele. Aqui tem o logo do Word. E aqui embaixo eu sei que é texto. Só por isso. Tá? Mas a extensão não aparece mais. E aí a gente consegue ver, até já vi questão de concurso que fala o seguinte, eu posso ter esses dois arquivos aqui na mesma pasta, já que os dois têm o mesmo nome. Pessoal, o mesmo nome de arquivo, se fosse teste e outro teste, não poderia. Tá? Mas a gente sabe que eu mandei ocultar a extensão. Então eu tenho o teste.docx e tenho o teste.txt. São dois arquivos diferentes. A extensão faz parte do nome. Embora não seja mostrado aqui porque eu selecionei não mostrar, são arquivos diferentes com nomes diferentes. Tá? Então, lembrem que tem o teste ponto alguma coisa ali.
Agora, se fosse dois arquivos teste.txt, eu não poderia ter esses dois na mesma pasta com o mesmo nome. Tá? Fiquem com isso na cabeça que tem questões nesse sentido. Exclusão de arquivo e pasta também tem algumas questões recorrentes. Como é que eu excluo um arquivo usando ali o Windows Explorer? Se eu quero enviar para a lixeira, tá? Eu posso usar o menu de contexto, clico o botão, eu que sou destro, o botão direito, né? O botão secundário, vai me abrir isso aqui. Aí eu clico em excluir, vai para a lixeira. Ou simplesmente clico na tecla del. Pessoal, dependendo da configuração, pode aparecer uma mensagem. Tem certeza que tu quer excluir? Tu pode dizer, não me incomoda nunca mais com essa mensagem. Então pode ter ou não essa mensagem. Tá? Mas o del vai para a lixeira e menu de contexto, excluir, vai para a lixeira também. Então o usuário tem uma segunda chance para ir lá na lixeira e excluir de vez entre aspas, tá? Ou recuperar. Esse de vez entre aspas porque, na verdade, o arquivo deixa de ser enxergado, digamos assim, pelo sistema de arquivos. Mas tem ferramentas forenses que um perito utiliza para recuperar esses arquivos. Tá? Vamos lá. E uma combinação de teclas que não envia para a lixeira, ou seja, exclui direto, sem enviar para a lixeira, é Shift Delete. Isso aqui algumas vezes cai em prova, algumas para não dizer muitas, tá? Fiquem de olho nisso aqui. Quem não conhecia, vale a pena praticar em casa algum arquivo que não precise mais, tá, pessoal? Senão depois vão me xingar aqui. Outra questão, outro assunto que tem algumas questões. Caracteres que não são aceitos para um nome de arquivo. Basta tentar criar um nome de arquivo e digitar algum desses caracteres. Ele vai aparecer essa mensagem dizendo não é possível. Contra barra e barra. São 8, tá? São as barras de um lado e do outro. Vamos tentar ficar mais fácil. Os coringas, aqueles, eu não posso botar nome de arquivo com esses coringas porque eles são usados para a pesquisa. Os sinais de maior e menor, fica mais fácil de lembrar. Parecido com a barra, nós temos lá o pipe, que é aquela na vertical. E o que faltou aqui? O 2 pontos. Então, 2 pontos a gente associa com hora, tá? Eu não posso, digamos, ter um arquivo que tenha data nem hora. Data nem hora. Também não posso ter o contrabarra que ele confunde com o nome de arquivo lá, C, 2 pontos, contrabarra, né? Todo o caminho. Então, contrabarra ia confundir, por isso que não pode. O pipe também não pode, ele é parecido com a barra, fica fácil de memorizar. Os coringas, fica tranquilo. E o maior menor, que pode se confundir com alguma tag lá, sei lá, HTML, sei, algo desse tipo. Então, pensem nisso. Por isso que esses 8 caracteres não são aceitos. Certo, pessoal? Tentem sempre associar com alguma coisa que fique fácil, não de decorar, mas de lembrar dessas situações do que não é possível utilizar no nome de arquivo. Vamos lá. Mostrando arquivos ou pastas ocultos. Então, quando a gente oculta um arquivo, na verdade, aquele atributo H de hidden, quando a gente utiliza lá aquele comandinho attrib, por exemplo, a gente vê se ele está oculto ou não, aparece um H. Só que eu posso visualizar o que está oculto. Tá? Como? Vamos ver. Primeiro, como é que eu consigo ocultar um arquivo? É só marcar lá o atributo H, através desse comando, ou ali nas propriedades do arquivo, tu consegue ocultar também. Agora, olhando aqui na aba exibir, aqui eu cortei em 2 para ficar melhor, tá? Mas isso aqui é a continuação do que está aqui em cima. Nós temos lá a opção itens ocultos. Tá? E também aqui nós temos a opção alterar opções de pasta e pesquisa. Então, eu posso mostrar os itens ocultos e tem aqui as opções de pasta e pesquisa. Vamos ver isso aqui. Nas opções de pasta, eu posso dizer, olha, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. E ainda posso ocultar extensões de tipo de arquivos conhecidos, entre outras coisas mais. Mas o nosso foco agora é isso aqui. Ó. Eu posso mostrar as pastas ocultas. Para testar, eu criei uma pasta chamada pasta oculta, né? Super criativo.
E cliquei o botão direito, fui nas propriedades e falei, olha pasta, tu é oculta. Tá? E aí olhei as propriedades da pasta oculta, tá aqui, ó. Tá marcado como oculto. Mas como que ela aparece aqui em cima? Simples, porque eu disse, olha, mostra as pastas ocultas. É bobagem, né, pessoal, esse negócio de oculto. Para o usuário comum, por padrão, as pastas ocultas não são mostradas. Então, se alguém se acha esperto, vai lá e oculta a pasta e outra pessoa não vê. Mas se a outra pessoa sabe que tem como mostrar os ocultos, é só lá nas propriedades ali que eu mostrei, o caminho que eu mostrei e habilitar mostrar os ocultos, perdeu a utilidade. Tá? Mas isso aqui já vi alguma questão de concurso também. Vamos embora. Arrastando arquivos, também já vi algumas questões nesse sentido. Pense no seguinte, eu estou aqui na unidade C, e aqui embaixo na unidade C também. Aqui eu estou na pasta estratégia e aqui eu estou na pasta destino. Notem que eu estou com duas instâncias do Windows Explorer abertas, tá? No mesmo monitor. E aí eu simplesmente criei um arquivo chamado único arquivo. Peguei, arrastei para baixo. Antes de soltar, ele já fala, olha, eu vou mover para o destino. Então, no momento que eu solto, esse arquivo fica aqui e some daqui. Então, se eu arrastar um arquivo de uma pasta para outra dentro da mesma unidade, eu vou mover o arquivo. Certo? Agora vamos para outra situação. Eu estou aqui na unidade C, aqui estou na unidade D, aqui eu tenho a pasta estratégia e o arquivo chamado único arquivo. E aqui na unidade D eu criei uma pasta chamada destino outra unidade, para ficar bem claro aqui. Se eu clicar e arrastar daqui para cá, notem que aparece isso aqui, ó, copiar. Resumindo, se eu arrastar e soltar, aqui permanece. E aqui no outro vai ser criado uma cópia desse arquivo aqui. Então aqui nós temos uma cópia. Resumindo, voltando, unidades iguais, se eu arrastar de uma pasta para outra um arquivo, eu vou mover. Agora, em em unidades diferentes, tá? Eu posso ter até sistemas de arquivos diferentes, enfim, eu vou copiar. Tá? Se eu arrastar do C para o D, por exemplo, então são unidades diferentes, eu vou realizar uma cópia do arquivo e não vou mover de um lado para o outro. Certo, pessoal? Eu fiz aí um apanhado de questões relacionadas ao Windows Explorer, né, o nosso explorador de arquivos aí do Windows 10, e eu consegui montar esse material para a gente acertar a maioria das questões. Sempre vai ter alguma questão diferente de decoreba, um botão, coisa e tal, e a gente não tem como colocar tudo isso numa aula, senão ficaria uma aula de um mês inteiro e aí tu acertar duas questões com umas aulas dessas. E a ideia é focar naquilo que mais cai para acertar mais, certo? E claro, quem usa o Windows todo dia, a prestar mais atenção nos atalhos, esse tipo de coisa que as bancas gostam de cobrar. Se ainda permanecer com alguma dúvida, envia uma mensagem lá no fórum que assim que possível eu respondo, certo? Valeu, pessoal. Bons estudos e um grande abraço.